Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Veja essa questão. Uma pequena esfera de massa m igual a 0,1 kg e carga elétrica de 1,5 microcoulombs está em equilíbrio estático no interior de um campo elétrico uniforme gerado por duas placas paralelas verticais carregadas com cargas elétricas de sinais opostos. A esfera está suspensa por um fio isolante preso a uma das placas conforme o desenho abaixo. A intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico são, respectivamente, de quanto? Primeiramente, vamos desenhar as forças atuantes sobre o sistema. Aqui percebemos claramente que essa esfera está sendo atraída por esta outra haste metálica. Então, há uma força elétrica de atração apontando para a direita. Além disso, temos também o peso da esfera, que é vertical para baixo. O peso é sempre vertical para baixo. Um fato interessante, se eu prolongar esse fio aqui, eu perceberei o seguinte: este ângulo formado é o mesmo ângulo que está desenhado aqui em cima. Aproveitando-se disso, vou fazer um pequeno desenho. Vou desenhar um triângulo e vamos representar de uma forma diferente nesse triângulo as forças. Eu vejo aqui que a força elétrica ela é horizontal para a direita. Eu vou desenhá-la aqui, horizontal para a direita. Então aqui a força elétrica ou a força F. Nós vemos também que a força peso ela é vertical e para baixo. Então vou desenhá-la também com essa mesma configuração, vertical e para baixo. Aqui está a força peso. Como dito anteriormente, o ângulo aqui em cima é o ângulo θ. Agora um breve comentário sobre essa força peso. A força peso é calculada da seguinte forma: eu pego a massa e multiplico pela aceleração da gravidade. A massa da partícula é de 0,1 kg e a gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o peso vale 1 newton. Então, essa força vertical equivale a 1. Agora, o nosso problema vai ser calcular essa força elétrica, ou essa força vermelha. Agora, veja que interessante, que curiosidade. O cateto oposto ao ângulo é a força F, ou seja, ela é o cateto oposto. E o cateto adjacente ao ângulo é o 1, que é a força peso. A relação entre cateto oposto e cateto adjacente é a tangente de um ângulo. Como calculo a tangente do ângulo? Eu calculo como cateto oposto pelo cateto adjacente. Outra forma de calcular também é você pegar o seno e dividir pelo cosseno. Há duas maneiras de calcular a tangente de um ângulo. Vamos, portanto, usar as duas maneiras. Tangente do ângulo vai ser igual. O cateto oposto é a força F, como dito anteriormente. O cateto adjacente vale 1, que é a força peso. Então, a tangente do ângulo vale F, que divide por 1. Ora, F dividido por 1 vai dar F. Vou usar agora a segunda equação. Já calculamos a tangente do ângulo e encontramos que a tangente do ângulo vale F. Vou substituir aqui, que vai ser igual o seno do ângulo. O enunciado disse que o seno é 0,6, que divide pelo cosseno do ângulo. O enunciado disse que o cosseno é 0,8. Então, novamente, o seno é 0,6 e o cosseno é 0,8. A tangente do ângulo já calculamos anteriormente e ela vale F. Ora, 0,6 dividido por 0,8, eu posso cortar o 0 com 0 e posso deixar 6 sobre 8. E simplificando, eu vou encontrar 3 sobre 4. Esse, portanto, é o valor da força elétrica, a força de interação da haste com a esfera carregada. Bem, mas a força elétrica, existe uma fórmula para calcular a força elétrica. Como que eu calculo a força elétrica? A força elétrica é a carga elétrica vezes o campo elétrico, que é a letra E. Vamos substituir valores. A força elétrica, acabamos de calcular que ela vale 3 sobre 4. A carga da partícula foi dita que é de 1,5 microcoulombs. O que é o microcoulomb? É 1,5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Isso vezes o campo elétrico. Para fazer esse cálculo mais facilmente, eu posso usar o seguinte artifício matemático. 1,5 é metade de 3.
Portanto, eu vou escrever assim, ó, 3 quartos, que é igual a 3 sobre 2, ou seja, metade de 3. 3 dividido por 2 dá 1,5, vezes 10 elevado a menos 6, e vezes o campo elétrico, que eu quero descobrir. Aqui eu posso fazer uma pequena simplificação. Posso cancelar o 3 com 3, e também posso simplificar os denominadores. 4 é 2 vezes maior do que 2, ou seja, aqui vale 1. Então vai me sobrar 1 sobre 2, já que eu simplifiquei, que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6, e vezes o valor do campo elétrico. Esse 10 a menos 6 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Mas 1 dividido por 2 vai ficar 0,5. Então 0,5, que divide por 10 a menos 6, que é igual ao campo elétrico. 0,5 dividido por 1, eu encontrarei 0,5. Está 10 a menos 6 embaixo, vai para cima, vai ficar 10 a sexta. Se eu movimentar a vírgula uma casa para a direita, esse 0,5 vai virar 5. Então vai ficar 5, só porque eu reduzo uma casa no expoente. Então vai ficar 5 vezes 10 a 5. Qual é a unidade de campo elétrico? É o Newton por Coulomb. Esse, portanto, é o valor do campo elétrico. Agora vamos ver o sentido. Quando a carga é positiva, a força elétrica e o campo elétrico eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Quando a carga é negativa, a força elétrica tem uma direção e um sentido, e o campo elétrico tem sentido oposto. O nosso enunciado disse que a carga elétrica é de 1,5, ou seja, um valor positivo. Dessa forma, temos a seguinte configuração. A força e o campo elétrico estão apontando para o mesmo sentido. Como a força é da esquerda para a direita, eu concluo que o campo elétrico também, já que a carga é positiva, é da esquerda para a direita. Então, resumindo, o campo elétrico vale 5/10 a 5 coulombs e o sentido dele vai ser da esquerda para a direita. Dessa forma, a alternativa correta é a letra B. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero que você tenha gostado. Abraços e até o próximo vídeo. Falou!